chicos! Vamos dar continuidade ao conteúdo de anatomia humana referente ao sistema muscular. Hoje a gente vai falar a respeito aí da classificação dos músculos nas contrações, né? Vamos falar inicialmente aí, referente aí à origem e à inserção, tá? Dentro da anatomia, os músculos são descritos pelas suas fixações, tá? Proximais, que é denominada aí como origem, e as fixações distais, denominada aí como inserção, tá? Então, quando o músculo contrai e encurta, uma das suas extremidades geralmente permanece fixa, enquanto que a outra, né, ela é mais móvel, é puxada em direção, tá, assim resultando um movimento, tá? Então, a origem geralmente é a extremidade proximal do músculo e é a que permanece fixa durante aí a contração, ou seja, é a extremidade presa ao osso que não se desloca, tá? É a parte fixa, tá? Então, a origem é a parte fixa e que não se desloca no momento que ocorre a contração, tá? E referente à inserção, é a extremidade distal, tá? Do músculo que se movimenta durante aí a contração, ou seja, é a extremidade presa ao osso que se desloca, tá? No momento aí da contração. Então, origem é a parte aí proximal, tá? É presa ao osso, mas não ocorre aí o deslocamento durante determinada movimentos, né? Que é as contrações. E a inserção é a extremidade presa ao osso, mas é a parte mais móvel, tá? Na hora que ocorre aí a contração, ok? Então, aqui nessa imagem você verifica o músculo bíceps, tá? Que tem a parte aí da origem, né? Que é a região proximal, tá? Que é o ponto fixo. E a região distal, que é onde se encontra aí, né, o ponto móvel, que é ligado ao osso, né, que vai ser a parte que vai realizar movimentos, tá? Que vai ocorrer a contração para gerar aí o movimento. Aqui um exemplo é a flexão. Nessa outra imagem vocês observam também, né, o ponto fixo, que é a origem, e o ponto de inserção, que é o ponto móvel, tá? Continuando falando aí das classificações, agora quanto à sua origem, tá? Então, na origem, quando tiver duas cabeças, é chamada aí bíceps, ok? Quando tem aí duas cabeças, é chamada aí de bíceps, o referente aos músculos, tá? Então, o bíceps braquial, ele tem aí dois ventres, tá? E duas cabeças, né? Que vocês estão observando aqui nessa imagem. E tem uma inserção, tá? O músculo que tem três cabeças de origem é chamada de tríceps, ok? Que é formada aí por três cabeças. Um exemplo aqui é o tríplice, né? Que tem aí três origens, três cabeças, tá? O músculo que tem aí quatro cabeças de origem, o exemplo é o músculo da coxa, né? Que é o tríceps. Possui aí quatro origens, tá? Ou seja, quatro cabeças e uma única inserção. Quanto à inserção, tá? O número de tendões de inserção. Então, quando tem dois tendões, é chamado aí de bicaudado. E quando tem três ou mais, é chamado aí de policaudado.
Tá? Aqui é uma imagem ampliada referente aí à origem, tá? Dos músculos, os bíceps, porque tem 2 feixes e 2 cabeças. O tríplice, né, 3 feixes e 3 cabeças. E o quadríplice, né, 4 cabeças, ou 4 origem e uma única inserção. Todos têm uma única inserção, tá? Existe aí 2 tipos de arranjo de fibras encontrada nos músculos. Os músculos fusiformes, tá? Referente a esses arranjos, o arranjo das fibras fusiforme corre de uma forma paralela à linha de tração do músculo, de modo que a força da fibra é na mesma direção das fibras musculares, tá? Esse arranjo oferece aí um potencial de grande quantidade de encurtamento e movimento de alta velocidade. Tá? Então, aqui é um exemplo, né, que a gente pode pegar o bíceps, tá? Que são alongadas as fibras, tá? E são paralelas uma do lado da outra. O outro exemplo aqui é o músculo sartório, né, que se encontra aí na nossa região, que é a coxa, ok? Outro tipo, né, de arranjos são os músculos peniformes, que se classificam em 3 tipos: unipenado, bipenado e multipenado, tá? Então, aqui é uma imagem do unipenado, do bipenado, referente aí ao músculo gastrocnêmico, e o multipenado, referente aí ao músculo deltoide, né, que se localiza aqui no nosso ombro, que esse é o músculo utilizado aí para aplicar a vacina, certo? Referente aí à classificação de ventre, né? Quando tem 2 ventres é chamada aí de gástrico, ok? Aqui o músculo digástrico localizado aí na região cervical. Então são 2 ventres, é chamado aí de digástrico, tá? E quando tem mais de 2 ventres, chamado aí de multigástrico, tá? Um exemplo aí é o músculo reto do abdômen. Então, tem 1, 2, 3, 4, né? De um lado, mais 4 do outro lado, somando aí 8, né? Feixes. Então, é denominado aí de multigástrico. As características do tecido muscular referente aí à excitabilidade, que é a capacidade de se receber e responder ao estímulo, contratilidade, a capacidade de encurtar-se e espessar-se, extensibilidade, a capacidade de estender-se e elasticidade, a capacidade de voltar, né, à sua posição original após aí a contração e extensão. Dentro da anatomia também, né, tem a classificação referente aí aos músculos que se contraem e aos músculos que relaxam, tá? Então, muitas das vezes os movimentos são resultado da ação conjunta de vários músculos esqueléticos, tá? O músculo agonista, né, são grupos de músculos que é onde está ocorrendo a contração, tá? Então, agonista são os músculos, um grupo de músculo que é onde está ocorrendo a contração para gerar aí o movimento, tá? O agonista sempre se contrai, tá? Ativamente para produzir aí uma contração, ok? E o outro músculo chamado aí de antagonista é o oposto, tá, do agonista. Então, se o agonista contrai, o antagonista o quê? Não está ocorrendo aí nenhum movimento de referente aí à contração, tá?
O agonista é um músculo ou grupo muscular que possui a ação anatômica oposta à do agonista, tá? Então, o antagonista é um músculo que não está se contraindo, ok? Então, aqui, né, você vê o movimento de extensão, de flexão e extensão. Os músculos, né, que são agonistas, são aqueles que vão gerar a contração para realizar o movimento. E os músculos antagonistas que não vão realizar nenhum tipo de contração, ok? Então, quando está em extensão, movimento de extensão, né, os braços estão esticados, os agonistas é a região aqui do bíceps e o tríplice é o antagonista, tá? E, o movimento de flexão, né? Quem se torna aí o agonista? É a parte do bíceps, né? E o tríplice, ele é o agonista. Então, depende do músculo, tá? Mas o agonista sempre é que vai ocorrer aí a contração, e o antagonista não. Um outro músculo, né, que é denominado aí músculos sinergistas, tá? São aqueles que participam estabilizando aí articulações para que não ocorra aí um movimento indesejáveis durante a ação principal, que é realizada aí a contração, tá? Eu digo que o sinergista, ele fica em stand-by, tá? Se acontecer qualquer movimento, né, que não era para ser realizado, ele vai lá interferir, tá? Para que ocorra o movimento certo. Então, novamente aqui os músculos, né, do braço, tá? Que é o bíceps e o tríplice, né? Na hora que ocorre aí a flexão, né, quem é o agonista? Que está realizando o movimento, a contração, tá? E o antagonista é o tríplice. E entre esses dois tem aí um músculo chamado braquial, tá? Ele é o sinergista, ok? Braquial, que faz o movimento, o bíceps braquial, tá? O tríplice, né, se opõe aí o sinergista, né? Ele só vai realizar algum tipo de movimento se uma desses movimentos vier, né, realizar um movimento indesejável, ok? E existe aí os flexores, que estabiliza aí a origem do agonista de modo que ele possa agir mais eficiente, né? Estabilizam a parte proximal do membro quando movimenta-se por parte distal, tá? Novamente aqui, né, os músculos que constituem o braço, tá? Que na hora que ocorre o movimento de flexão, quem está sendo contraído aqui é os músculos do bíceps, né? Que eles são o agonista. E o tríplice, né? Que é o antagonista, tá? E é isso, referente aí às classificações, né? As classificações dos músculos referente aí à contração, referente aí à quantidade de ventre, né, de origem e de inserção, ok? Até mais!